Curva a sua cabeça, Espírito Santo. Nós não temos mais saída, meu Deus, porque nós queremos a direção do Senhor. Quando a gente diz não tenho mais saída, é porque nós queremos o Senhor, que é o caminho. O Senhor é o caminho. Então ilumina cada pessoa, e que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, e principalmente que a tua palavra ela encontra lugar nos nossos corações. Repete assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas tudo o que eu preciso. Amém e graças a Deus. Amém? Olha aqui para mim, por favor. Essa palavra de hoje vai nos abençoar muito. Afinal de contas, todas têm abençoado, mas ela vai ser um marco na sua vida. Você precisa, escuta o que eu estou falando para você. Você precisa ter discernimento de vozes. Você tem que buscar isso para a sua vida, porque existe 3 tipos de vozes. Se a gente for olhar, é 4, mas você vai ver que uma delas é a mesma quarta. Mas pode colocar que existe 4 tipos de vozes. Existe a voz de Deus, Deus falando com você. Você tem que saber quem é Ele, você tem que ter o discernimento. Existe a sua voz, que é você falando consigo mesmo. Essa segunda é a mesma da quarta, por isso que eu acho que não havia necessidade de ter quarta. Existe a sua voz, você tem que discernir quando é Deus que está falando com você, quando é você mesmo. Quer ver? Quem aqui conversa consigo mesmo? Levante a mão. Mas vocês é doido, é? Eu, hein? Vocês tomam remédio? Toma, uma vez por mês. E hoje inclusive é dia de tomarmos ele, a raiz de Jessé. Amém? Pode falar para as pessoas que você é dependente de remédio controlado, sim. Tá bom? Qual que é o remédio? Raiz de Jessé, o corpo de Cristo e o sangue dele. Amém? Mas você conversa com você mesmo? Então imagine só, quando você sabe que é você quem está falando e quando é Deus, você precisa discernir. E tem também a voz do diabo. Vamos? Deus, eu e o diabo. E a quarta, que eu acho que é inútil, mas ela é necessário falar, porque tem gente que dá muito ouvido a ela: a voz das pessoas. A voz das, que é a mesma coisa do segundo. Mas se o Espírito Santo está falando, é porque há necessidade. Tem alguém aqui que ela é muito, sabe? O que você acha? Ô fulano, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ô fulano, ou se alguém fala para ela: hoje você está feia, ela murcha. Hoje você está bonita, ela se abre. Mas vamos lá, deixa esse trem para lá. Você vai render fofoca isso aí. Você tem que pedir a Deus, urgentemente. Isso é muito sério, você não saber que voz que você está ouvindo. Você tem que em toda a sua oração falar: Pai, não me deixa ser confundido com as vozes. E fala a voz do Senhor. Eu não quero confundir a voz do Senhor com nenhuma outra, nem tampouco com a minha. Pai, não deixa eu confundir a voz do diabo. Ah, bispo, eu não quero saber da voz do diabo. Você precisa saber. Deixa de ser ignorante. Você precisa saber o que é a voz do diabo, quando é ele que está falando. Você precisa saber quando é você que está falando, suas emoções. Você precisa saber quando é os outros que estão falando, coisa que não tem nada a ver com a sua vida. E ainda, esse quarto é importante sim, porque tem muitos que ainda viram para você e falam: o Senhor está mandando te falar. Se você não conhece a voz do Senhor, como é que você vai saber? Gabriela, o Senhor manda te dizer. A Gabriela não conhece a voz de Deus, como é que ela vai saber? E eu estou aqui disfarçado de pastor. Já viu uma foto de um lobo com
com um negocinho na mão de uma ovelha, pregando para as outras ovelhas? Já viu uma foto de um lobo vestindo na pele de um cordeiro? Já viu essa foto? Já? Geralmente as pessoas falam assim: tem lobo disfarçando de quê? De cordeiro. Imagina isso num pastoreio. Imagina a ovelha sendo arrebanhada por lobo. É só devorar, só isso que vai restar. Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir a sua voz. Você tem que saber discernir a voz do diabo e a voz das pessoas. Olha como é importante. Vamos de Bíblia e você vai entender, porque o Espírito Santo vai te explicar nessa manhã. Diz assim, capítulo 3 de 1 Samuel. Tem um título lindo. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele auxiliava Eli. Algumas Bíblias você vai ver que vai falar assim, auxiliando Eli. Ele servia a Deus, mas não diretamente. Ele servia por meio dos servos de Deus. Isso vale, bispo, ou se vale? Tem um menino chamado Josué, que eu ficava intrigado, por que foi ele que foi o substituto de Moisés? Intrigado, tinha tantos guerreiros mais capazes para ser o substituto de Moisés. Você sabia disso? Sabia que tinha guerreiros mais capazes? O irmão mesmo poderia ter ficado no lugar, ué? Não. A Bíblia diz que Josué, ele era servidor de Moisés. E quando Moisés saía do templo, quando Moisés chegava para vir falar com Deus no templo, ele saía, porque era Moisés e Deus. Quando ele saía, ele entrava e cuidava de tudo no templo. O cara tinha um carinho de servir a Deus através da vida de Moisés. Então esse aqui é o fato. Ele era um homem de Deus, servia a Deus, mas por meio de Eli, que era o sacerdote da época, que foi já um grande homem de Deus. Nesse período aqui ele já estava capengando. Tem possibilidade de uma pessoa ser de Deus e ir retrocedendo e acabando com a vida dela? Toda hora isso acontece. E pede a Deus para que isso não aconteça com você. É só você continuar ouvindo Ele. Você continua dando ouvido à voz de Deus. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Aí que complica mais ainda, porque somente quem ouvia a palavra de Deus era o Samuel. Era o Eli. Era raríssimo alguém ouvir a voz de Deus. E aí, como é que discerne uma palavra dessa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente ainda está nesse tempo, igreja. A palavra de Deus é rara para vocês? O que é esse livro que você está com ele aberto aí na sua mão? É o quê? O que é esse livro aí, igreja? A palavra de Deus. Então hoje ela não é rara, hoje ela é muito desprezada. No século atual de hoje nós podemos dizer assim: a palavra de Deus hoje é muito desprezada. Quantos de vocês só abrem a Bíblia quando está aqui dentro da igreja? Você acha que só isso é suficiente? Você está colocando a sua vida espiritual em risco. Você tem Bíblia às vezes só para falar que tem Bíblia, para chegar aqui na igreja e abrir, mas você não se esquenta com ouvir a voz de Deus, não. Olha aqui a época de sofrimento, era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ele já estava ficando cego por causa da velhice, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que se estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele o quê? Se foi e deitou. Você está vendo a confusão por você não interpretar a voz de Deus? Está vendo? Deus chamou ele, mas ele não tinha conhecimento. Ele correu lá, abriu a porta do homem de Deus e falou: sim, senhor. Não, moço, está bem. Não, o senhor me chamou. Chamei não. Volta, deita. Vai deitar.
Eu pergunto a você, se ele tivesse discernimento, conhecimento da voz de Deus, ele ia levantar e ir até o homem de Deus? Não, claro que não. E o problema, que pelo menos, ou para nós o problema, não para Samuel, Samuel estava tão disposto, que ele levantou e foi até o servo dele. E quando a voz de Deus manda a gente levantar, e a gente continua deitado. E quando alguém nos chama, e é a voz de Deus, e a gente não vai lá e não atende aquela pessoa. Você viu como que o coração de um servo é? Toma cuidado, viu? Eu morro de medo. Vocês é mais corajoso do que eu, vocês são muito mais valentes do que eu. Desse povo que fica pedindo dinheiro na rua. Você tem raiva dele. Se você tem raiva dele, é porque você é de esquerda. Esquerda não é política, não. Aquela mensagem que nós lemos domingo, que um você vai colocar à direita e o outro à esquerda. A esquerda é os bode, que Jesus pediu ser comida e você não deu, porque você disse que ele ia usar droga, você chamou Jesus de drogado. Esquerda é aquele que nós lemos semana passada, que nunca visita ninguém no hospital. Você só vai no hospital murmurando quando um dos seus familiares está lá dentro. Se não é, você pega todo o seu domingo ou toda a sua semana e fica na sua casa. Você não quer nem saber se tem alguém ali no cais precisando de levar para casa, alguém que recebeu alta. Que às vezes dão alta para a pessoa está quase morrendo. Sei como é que são tão corajosos de dar alta para a pessoa não tem dinheiro para pegar um carro, não tem família que liga para ela, a gente nem se importa com isso. Tem hospital, não precisa de hospital em Brasília ficar fazendo gracinha não, ó. Tem o nosso cais aqui que fica a gente internado aqui, ó. Ali tem uma parte só de UTI. Se você pedir para entrar e falar, eu quero orar pelas pessoas, eles deixam. Pode ter um demônio lá atendendo no dia, você persiste. Fala, não, deixa eu falar com o diretor, eu preciso falar com alguém aqui, com educação, arma barraco, não. Eu quero entrar, eu quero orar pelas pessoas, eu quero visitar quem está aí, eu quero perguntar a alguém se está precisando de alguma coisa. Sabe por que isso não importa para mim e para você? Porque somos da esquerda. Dos que vão para o inferno. Dos que ele vai olhar e vai falar assim, aparta-se de mim, maldito. Porque quando eu tive fome, você falou para mim que eu iria usar droga. Quando eu estava preso, você nem quis saber de me visitar. Quando eu estava frio, sentindo frio, você não estava porque você estava quentinho. É isso que a gente vai ouvir. Você vê, foi domingo ou quarta? Vê lá, está gravado. Toma cuidado com isso. Perigo às vezes de não discernir, é Deus está falando com você e você nem levantar do lugar. Como se diz a tia da minha esposa, você nem banar o rabinho. Nem banou o rabinho. Cuidado. Ele não, ele era servo. Não era para ele ter virado e falar, poxa, que saco, acabei de deitar, o outro está me chamando. Já pensou, igreja? A gente falar um negócio desse? E é de, não conjectura comigo, vamos. Pô, que nojeira. Estou morto de cansado, trabalhei o dia todo, fiz não sei o quê, agora também acabei de deitar, não tem sossego nem para deitar. As mães tomam cuidado, hein? As mães, quando a gente chama elas, às vezes, elas acabou de sentar ou deitar, elas levanta cuspindo, não levanta? Ainda fala que inferno, mas não tem paz nessa casa. Tem, mãe, é que você não sabe dar o valor da paz. Seu filho estivesse numa maca, num hospital, você levantaria para dar água a ele toda hora. Porque não pode dar quando ele está bem. Cuidado, discerne a voz do Senhor. Paramos aonde? Você tem que ajudar o bispo. Você não pode ficar dormindo aqui no culto não. Você tem que prestar atenção para ser salvo e me ajudar. Nós parou aonde? Certeza? Então vamos embora. Vocês falou, está falado. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te, meu filho, torna o quê? A deitar. Chamou de novo, o menino acabou de, você está de brincadeira, acabou de botar a cabeça no travesseiro. Samuel, sim senhor. Rapaz, você está doido, eu não estou te chamando não. Vai deitar, vai. Verso 7, eu queria que você sublinhasse ele, ou fizesse uma bolinha, uma estrelinha na frente dele. Porém Samuel, isso aqui é importante, ó. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. Olha aqui para mim, só um minutinho. Deixa eu abrir o aplicativo da Bíblia Viva aqui, ó. Ei, lá vai eu, catal da Bíblia Viva. Eu não tenho jeito para mim mesmo não.
Olha o que está escrito nela. Antes disso Samuel não conhecia a voz de Deus. Está vendo por que eu fico caçando tradução para vocês? Porque hoje Deus está falando da voz. Você tem que aprender a conhecer as vozes. Você tem que conhecer. Ei, olha para mim, não lê Bíblia não. Eu fico tão chateado quando eu estou te explicando e você está lendo. Você tem que conhecer todas as vozes. Vou te mostrar o porquê na Bíblia. Calma, não estou dando chilique não. Não, bispo, eu quero conhecer só a de Deus. Não basta. Não basta, não basta. Você tem que conhecer a sua, a de Deus e a do cão e das pessoas. Tem que conhecer todas as quatro. As quatro vozes você tem que conhecer nitidamente. Olha aí que forte, deixa eu ler na Viva de novo. Olha para mim, na Viva. Tem ninguém com Viva aberta não. Antes disso Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha aqui para mim, me responde. Pode me responder bravo. Nós não escuta a voz de Deus não? Aqui nessa igreja? Escuta não escuta? E por que a gente não dá ouvido a ele então? Porque Samuel tinha um porquê que ele não conhecia. Porque nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Deus não fala com a gente que não? Que dia que eu viro para vocês e fico falando coisa que não é da Bíblia? Que dia que vocês... Fala para mim, qual culto que vocês veem que eu não abri a Bíblia? Pode ter tido o culto que eu falei para vocês hoje, você está de castigo, ninguém vai abrir a Bíblia. Isso aí já aconteceu. Isso aí já aconteceu, já fiz umas 2, 3 vezes. Ninguém abre a Bíblia, deixa que hoje eu vou ler. Mas eu li a palavra. Você tem alguma dúvida que essa palavra que você está segurando é a boca de Deus, igreja? E nela também você tem que aprender a discernir. Quando é um profeta que está falando, quando é o diabo que está falando, quando é Deus Pai, Criador que está falando, quando é o Filho, pão da vida que está falando, e quando é o Espírito que está falando. Fala comigo, eu tenho. Credo, desse jeito você tem? Não, vamos voltar. Tem que estar gravando tudo, faz isso não. Vai, fala, eu tenho que conhecer todas as vozes. Então você entendeu o 7? Vai de Almeida no 7 de novo. Porém Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor. A Almeida colocou o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor na vida dele. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira. Então olha aqui para mim. Deus desiste de alguém? E por que nós desistimos? Não. A gente só fala do capeta. Ah, é o capeta. Ah, isso é o capeta. Ah, é o capeta. É. Quanto ao capeta, o Senhor que o repreenda. Mas quem não desiste de mim nunca desistiu, nem vai é Deus. Não desiste. Terceira vez. Não era para Deus falar assim, ah, esse menino não quer nada com nada, não. Não era para Deus ter falado, esse menino não vai, ele não vai me ouvir nunca. Mas aqui vai acontecer algo muito bacana, ó. 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que o quê? Ah, meu irmão, isso aqui não é para qualquer profeta não. Todo mundo desce o pau em Eli quando ele está aqui nessa fase aqui. Mas eu vou dar um parabéns para Eli. Cadê a toalhinha? Eu joguei ela em algum lugar aqui. Eu vou dar um parabéns para Eli. Você sabia que nós pastores somos ciumentos? Por que a gente não quer que você vá em outra igreja? Ciúme? Você está doido? A gente vê você abraçado com um pastor, o outro pastor a gente morre de infarto, um ataque fulminante. Se você tirar a foto com outro pastor e mostrar para mim, eu falo, nossa, que beleza. Pensa, ovelha miserável. Não, ciúme. Eli, aqui, ele foi homem. E muito macho mesmo. Porque ele entendeu, caramba. Desculpa a expressão caramba, é feia. Mas é a realidade de Eli. Porque Deus só falava com ele. Deus não quer mais falar comigo. Aquilo ali na hora poderia ter gerado uma inveja. E falado, não vai dormir. Vai? Não, agora Eli caiu a ficha. Você viu que Eli estava tão mal espiritualmente que teve que ser quantas vezes? Para ele se tocar. E graças a Deus ele não deixou o ciúme entrar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, em nome de Jesus, deixa de ser ciumento, galera. Quanto a dons, eu nunca tive ciúme. Eu amo, eu sou apaixonado, eu respeito todo ser humano que tem dom perto de mim. Como eu queria ter um pastor aqui que ministrasse cura. O cara chegasse, começasse a pregar e orasse, paralítico levantasse. Cara, que lindo, fantástico. Não tem
pingo de inveja diante do Espírito Santo. Como eu acho lindo o pastor que tem um dom da prosperidade. O cara prega, fala sobre Jesus, fala sobre salvação, mas o cara começa a profetizar e o negócio acontece. 12, igreja. Não manifesta ciúme com coisa que Deus dá para as pessoas, não. Eli não manifestou. Falou: ah, meu filho, meu filho, ficha caiu. Aí ele vai explicar para ele, olha que delícia, muito linda a humildade dele. 8 ou 9? 9. Por isso ele disse a Samuel: vai-te deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, não é isso mesmo? É o 10. Então veio o Senhor, e ali o quê? E ali esteve e chamou como das outras. Aí não mudou o tom, não? Por que a gente muda, né? A partir da terceira vez que a gente fala, a gente gosta de mudar o tom, não gosta? Deus mudou o tom? Falou. A Bíblia é tão detalhista que ela fala assim, ó, falou como das outras, no mesmo tom, não vai perder a bênção. Aí. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aí ele falou. Aí a minha filha fica assistindo os desenhos, que eu não aguento não, cara, eu me derreto naqueles desenhos. Eu não sei como é que ela não come aqueles desenhos o dia todo, eu fico bobo. É um tal de um Superbook, uns desenhos lá, meu Deus, minha Bíblia. Cara, o Espírito Santo deixou fazer para as crianças o trem detalhado. Lá no Superbook conta que de manhã cedo, quando Eli acordou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Samuel, chega aqui. O que o Senhor falou? O que o Senhor falou? Aí lá o Gizmo e a Joy e o Cris, a Joy está para o lado de fora, coitada, porque dentro do sacerdote não entra mulher. Até nisso eles colocaram, muito bem feito. Superbook, coloca para suas crianças. Mulher não entrava na época. Aí o Cris ficou nele assim: e agora, como é que você vai contar? A gente ouviu, é claro que não ouviu, porque lá foi só Samuel. A gente ouviu o que Deus falou para você, como é que você vai falar isso para Eli? Porque sabe o que Deus falou para Eli? Para Samuel? Que estava tirando o reino, tudo dele, por causa do que ele estava fazendo. Que ele não seria mais sacerdote, nem tampouco seus filhos e nem sua geração. Porque os filhos dele, quando as pessoas traziam no templo a oferta, porque isso aqui agora mudou tudo depois de Jesus, igreja. Antigamente, se Jesus não tivesse vindo, nós só estaríamos aqui, não era para ficar cantando, não, é só para dar oferta. Chupa a manga aí, você que não gosta, chupa até o caroço. Isso aqui é só para oferta, é só oferta. Antigamente era assim, tinha resenha no templo não. Se ele pegava as suas ofertas e levava lá para ser apresentado. Sabe o que esses malditos do menino deles faziam? Enfiava o garfo na oferta do povo e tirava um garfo de 3 dentes. O que saía no garfo, eles ficavam para eles. E falava assim: agora vocês ofertam o resto. Vou te mostrar aí, nós está pertinho. Outra coisa gravíssima, sabe o que ele fazia? Via as mulheres mais bonitas da igreja e mantinha relações sexuais com elas. Sexual. E eram os filhos dos sacerdotes. Era tudo sacerdote. E o que aconteceu? Em vez de Eli descer o trambuco nas costas deles, não. Eli pegou um pano. Conhece a expressão? Que é isso? Passando paninho. Sendo que Deus estava cego. Cuidado você que vive passando pano em pecado, tá? Não passa. Seu filho é maior de idade, agora arrumou um namorado e quer dormir dentro da sua casa, só se for lá no galinheiro, junto com as galinhas. Sua casa não é motel não. Não cai nessa não. Cai nessa não. E eu não é de hoje que eu estou orientando isso aqui não. Oriento para obreiro, oriento para membro. Não se assusta que você vê que os caras estão sumindo daqui da igreja Palavra que Salva. Já foi orientado, não esquenta não, deixa sumir. Pode deixar ele sumir, já foi tudo orientado, mas não quis.
Teve um que eu falava com ele: ei, eu tô vendo um trem suspeito aí, eu engano meu. Não, mas é por causa da mãe dela, e você não é homem não? Eu falei para ele: rapaz, eu vou continuar pregando até Jesus voltar. Se alguém me matar, eu vou simplesmente subir mais rápido. Mas cabra, ser humano covarde, só gosta de jogar a culpa nos outros. Não está acontecendo isso lá em casa por causa da minha mulher. Que isso? Está acontecendo isso lá em casa por causa do meu marido. Não, na sua casa você toma cuidado com que você anda passando pano. Não passa pano não, que você vai se arrebentar. Não passa. Não, que olha o que eu ouvi. Rapaz, você tem que estar no meu lugar. É melhor eles transar lá em casa do que no motel. Então tá certo, senhora. É porque em casa não gasta, né? Vai ver quando a conta chegar, a fatura. Deus não deixa passar pano não. Volta comigo um pouquinho, nós temos um negócio aí para terminar a palavra e nós vamos participar da Santa Ceia. Deixa eu te mostrar. Não vou fazer nada correndo para Deus não. 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 12. Vamos ler tudo. Oxe, a gente está aqui para adorar a Deus. Se você não vier adorar a Deus, você está no lugar errado. Olha como é que era a bagunça. Só se voltar aí, 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Quer que eu traduza em português ou você quer ficar só com Belial? Não, vocês querem que eu traduza em português? Estou traduzindo em português. Era, porém, os filhos de Eli, filhos do capeta. Mas tem gente que é filho do diabo? Tem pastor, bispo, que não é bispo de alma, é bispo de Satanás. Também tem relação sexual com mulher dentro de igreja, com obreira. É só você ver a igreja que não cutuca pecado, irmão. Igreja que é só showman. Pode esquecer. Igreja que não cutuca pecado não é provocar os outros, não. Que eu achei muito lindo a atitude do pastor Paulo Júnior, que agora colocou a barba dele de molho. Eu nunca concordei com a maneira dele falar, não. Ele era agressivo, quando me mostrou ele a primeira vez, eu não continuei ouvindo ele, não. Não continuei mesmo. Que ele falava de forma humilhante. Não. Se você está aqui nessa manhã, está vivendo no pecado e ama a sua alma, existe um reino preparado para você. Não é eu te humilhar que você vai sair do seu pecado, não. Pelo contrário, você vai ficar mais. Aí que você não vai pecar mesmo. Não. Mas toma cuidado. Ele era filho do diabo e era servo do sacerdote e servia no templo, viu? Filho do diabo. E não se importava com o Senhor. Como é que você sabe que uma pessoa é do diabo? Ela não importa com Deus, não. Ela sempre tem um argumento. Tudo você fala para ela, ela tem um argumento. Tudo. Não, é só a voz dela que prevalece. Não discute com essas pessoas, não. 13. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, o servo dele, nem era ele que fazia, ele mandava os outros fazer. Olha o perigo. Estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, que era o garfo do capeta, só pode um tridente, e metia-o no quê? Na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote o quê? Tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Agora deixa eu explicar. Todo Israel ia a Siló ofertar a Deus. Se a oferta não fosse importante, hein? Para você que fica assim, eu não concordo com isso. Não, bispo, eu até concordo com a oferta, sabe? Eu não concordo é com o voto. Você não concorda é com a Bíblia, seu infusado. É isso que você não concorda. Você não lê a Bíblia, não? Você não lê a Bíblia, não. Mas deixa isso para lá. É outro assunto, outra hora nós testamos isso aí. 15. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia os homens que sacrificava: dar-me carne para o quê? Para assar ao sacerdote. Olha, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Você está entendendo? Isso aqui não é longe não, viu? Amo as igrejas que eu passei na igreja mundial. Quem sabe que eu passei na igreja mundial? Nós éramos criticados por separar as coisas da Santa Ceia. Tinha um pastor lá antigo que eu conhecia ele desde a época da Universal.
O camarada, ele já levantou tantos homens de Deus que se tornou bispo, ele continua pastor. Não que título é alguma porqueira, título não vale nada. Mas eu sempre olhava e falava, poxa, o cara prega tão bem, o cara parece ser tão de Deus. Um dia a obreira chegou, porque eu tive a oportunidade de passar na igreja, fui embora, ele passou, depois eu fui voltar para aquela igreja de novo. Aí a obreira veio falar assim, as coisas da Santa Ceia vai continuar misturada ou pode separar do jeito que vocês gostam? A minha esposa falou, como assim misturada? Não, porque o forro da Santa Ceia o pastor gosta de comer com ele. A taça simbólica que a gente às vezes coloca a decoração vai mudando. Quem já percebeu? O pastor gosta de tomar suco de uva na taça da Santa Ceia. Eu falei, sério? É. E a obreira, coitada? O que a obreira tem que fazer na circunstância dessa? O pastor vira e falou, pega aquele forro branco de domingo, coloca aqui que eu vou almoçar. O que você acha? O que a obreira tem que fazer? Ir lá e pegar. Eu já quebrei muita cara com Deus. Você sabe o que eu fazia? Eu batia de frente com esses pastores. Sabe como é que Deus me via? Olha como é que é Deus. Como Satanás. Pensa bem, eu estou certo, porque eu ia defender o forro da mesa da santa? Sim ou não? Ou eu não estou certo? O que vocês acham? Mas diante de Deus não, porque Ele é meu líder. Rapaz, esse negócio de liderança, isso é para a cabeça, irmão. Você que fica aqui rebolando, ai, que o meu patrão é macumbeiro. Ai. Seu patrão é seu patrão, infusado. Respeita ele. Pronto, final, a Bíblia manda. Se você ir contra o seu patrão, Deus vê você como Satanás, que foi o que se levantou lá no céu. Deus não suporta falta de hierarquia. Tem alguém maior do que você numa patente? Pode bater continência para ela. Não bate porque ele é corrupto. Sua alma vai para o inferno e o corrupto ainda se arrepende e vai para o céu. É igual me perguntaram a última vez. Pararam aqui, ó. Uai, rapaz, você já foi da Universal? Eu falei, já. Por que você não ficou lá? Porque me arrancaram. Ah, tá. Achei que ele ia mais a fundo que eu ia contar, ué. Rebeldia, já bati de frente com o pastor, era arrogante. Pelo fato de eu achar que eu não estava fazendo coisa errada, pensa num menino arrogante. Um dia um regional veio chamar minha atenção, eu botei o dedo na cara dele, que eu sabia que ele pegava propina, e falei com ele assim, meu irmão, resolva as coisas contigo, é no altar. Passou mais ou menos 45 dias, quem estava fora do altar? Adivinha? Quem estava fora? E você acha que foi o homem que me arrancou? O próprio Deus. Deus poderia provar muita coisa que eu já fiz no altar, mas eu também já pisei muito na bola achando que estava certo. Certo é o nosso Senhor. Certo é o que obedece, o que submete. Aprende isso. Quem é casada? Vai a cacetada. Quem é o macho lá dentro? Quem é o homem lá dentro? Cuidado, irmã. Vamos embora mudar de trem, senão vai dar pano para manga. Continuando, ajuda o bispo. 16. Se a oferta lhe respondia, se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro o quê? Ele pedindo, não deixou queimar pela menos a gordura, e depois tomarás quanto quiser. Então ele lhe dizia, para aí um minutinho, sabe por que essa ladainha? Quem gosta de espetinho? Espetinho de gato na rua. Que aqui nessa região, eu aprendi, foi aqui, que vem arroz, você chama de jantinha, ó. Em Minas não tinha isso não, agora já tem. Goiás que inventou a jantinha. Jantinha, é bom que é trem. Quem gosta? Aquilo é carne de gato. Vai comer? Tô brincando, moço, né? Quem gosta do coraçãozinho? Mas eu não quero falar, não é da carne que tem lá não. O cheiro. A gordura vai vindo, vai pingando, e a jantinha está numa esquina, a sogra dela vende ali na esquina ali, ó. Lá, quando você começa a entrar aqui, antes de chegar na esquina, você nem ia comprar a jantinha, mas você vai lá e, sim ou não? Cardu, o Senhor ama tanto a oferta que Ele gostava da gordura por causa do cheiro. Agora eu posso te mostrar?
Ó que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Conhece? Ele salva, Ele cura, Ele batiza também. Amém, 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 amém. Quieta, bispo, empolgou. Olha como é que Ele nos ama. Naquela época existia cardiologista. É cardiologista que cuida do coração? Das veias? Das veias qual? Que entope a veia. Pois é, existia médico. E gordura é um perigo, sim ou não? Ele nos ama tanto que Ele pedia aquilo como oferta para Ele, porque Ele gostava do cheiro e gostava de ver os filhos dele com saúde. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Ele é gostoso! Quem gosta de gordura aqui? Vigia, tá, irmão? Eu também. Eu não gostava. Minha mulher, bendita da minha mulher. Hoje a gente come uma gordurinha. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Antes eu comia gordura? Não. Quem me viciou? Eu. Sem vergonha, hein? Cuidado, pode comer, mas com cautela, tá bom? Ele amava o cheiro. A essência era dele. O ofertante falava, por favor, não, logo o cheiro. Só deixa queimar a gordura, depois você leva tudo. Será que eles obedeciam? Dizia, não, porém hás de me dar agora, se não tomá-lo-ei o quê? A força. Está vendo, igreja? Agora, finalizando, que essa palavra não era para dar hoje não, tá? Desculpa, só um acréscimo. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Olha o porquê, igreja. Eles faziam um tanto de coisa errada, mas olha o que a Bíblia colocou. Porque eles desprezavam o quê? Não, você está de brincadeira. Para, vai dar pano para manga. Para. O cara prostituía, o cara fazia um tanto de coisa, o cara zoava, o cara bagaçava. Peraí, e a chateação de Deus mais por ele era por causa de quê? Preciso falar alguma coisa, não? Eu queria saber o nome das pessoas aqui que não concordam com a oferta, para me citar seu nome aqui, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano, dinheiro. Aí você faz tudo certinho. Você já viu que você é todo certinho? Mas o Senhor agrada de você? Aí você vai falar para mim, não, mas aqui, ó, antes de Jesus e depois de Jesus. Irmão, Ele é o mesmo ontem, ele foi ontem, hoje e será amanhã. Eternamente? Cuidado com o que você anda fazendo e pensando. Se você não concorda com a oferta, fica calado e não atrapalha o ofertante. Apesar de conta que ninguém atrapalha o ofertante, o ofertante é ofertante. Mas vamos lá, vamos ao assunto. O assunto hoje é saber ouvir a vozes. Eu tenho que discernir a vozes. Você vai lá em Mateus comigo, rapidinho? Fazendo um favor? Mateus capítulo de número 4. Mateus, Novo Testamento. Aí tem gente que fala assim, aí eu gosto, Novo Testamento, o velho não. Eu sou apaixonado até na capa da Bíblia. Quando a minha rasga, eu procuro a Edith, que a Edith faz uns troços assim na Bíblia da gente, aí conserta tudo e bota tudo brilhoso. Mas é cobrado, viu, galera? Não é de graça também não, tá? Mulher trabalha, mulher tem 4 filhos, marido. Samuel não vale para mais 2, não? Vale, eu sabia, Samuel é meu. Aí nós falando de Samuel hoje, e ele aí, galera, ele vai ser igual esse da Bíblia, amém? Só não vai errar nos filhos, porque Samuel no final também vacilou, né? Samuel também pisou na bola com os filhos. Cara, filho, meu Deus do céu, que perigo. Porque requer sentimento, não é isso, mulher de Deus? Filhos, e mãe é pior ainda, cuidado, viu, mãe? Porque os bichinhos saíram de dentro de vocês. Eita lasqueira. É um pedaço de vocês, sabe? Uma parte de vocês. Cuidado, viu? Mas esse não é o assunto de hoje, não. O assunto de hoje é qual? Saber discernir as vozes. Fala comigo, saber discernir as vozes. Fala comigo, eu tenho que saber discernir todas as vozes. Não, não precisa de todas, não. Então agora vai finalizar e você vai entender. Capítulo de número quanto? Pronto, é no versículo 1. Vamos embora, achou? Eu estava esperando vocês, posso? Pode?
Assim, ó, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Parou, está errado isso aí. Peraí, Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? É isso? É? Mas ele levou qualquer um? Não, ele levou um que era 100% homem e 100% Deus. Dá para você falar comigo? 100% homem, 100% Deus. Pronto. Tudo que ele falava era da onde? Do alto. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus conhecia a voz de Deus? Vamos além? Fala assim, fala trocinho. Fala, ele era a voz. Tudo dele é eu e meu pai e eu, e meu pai disse isso, eu disse aquilo, eu ouvi lá de cima, ai meu pai não sei o que. Ele conhecia nitidamente a voz de quem? Aí tá, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele conhecia a voz do diabo? Sim. Sim, ué. Vamos. Como é que é o nome dessa igreja aqui? Palavra. Então tudo tem que ser provado em quê? Um dia ele falou assim, galera, vocês dizem que quem o povo diz que eu sou? Aí começou a falar, é isso, é aquilo outro. Aí Jesus estava vendo que estava ficando meio triste. Aí ele falou, não, esquece, tá. Eu não ando com eles. Vai lá, eu estou andando com vocês, já vai fazer 3 anos e pouquinho. E eu sou quem para vocês? Aí antes de um responder, o Pedrão levantou a mão e falou, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus olhou dentro dos olhos dele e falou assim, não foi carne nem sangue que te revelara, o que saiu da sua boca veio da onde? Olha como é que ele discerne. Aí o Pedrão, meu irmão, arrumou, fica não? Você não fica feliz de ser usado por Deus não? Fala assim, não demais, fala, não pode ficar demais não. Aí ele ficou todo e Jesus continuou falando. Aí Jesus virou e falou, galera, então já que você sabe que eu sou o Filho de Deus, já vou contar aos seus as boas novas. Eu vou sofrer, os homens vão me pegar, vai me arrebentar eu no cacetete, não vai quebrar nenhum osso meu, mas eu vou ficar dilacerado e eles vão me crucificar. Lembra que tem um bombadão empolgado perto dele? Vem cá, Jesus, vem cá. Jesus acabou de falar, o empolgado virou e falou, mestre, levou Jesus não, Jesus, isso jamais pode acontecer. De novo ele olhou dentro do olho dele e falou o quê? Não sopra não, que era a prova. Bandinho fujado. Agora quer saber se o menino está afiado. A advogada dele ali, tem 2 advogados, o doutor Charles e doutora Kelly. Ela fica brava comigo, eu ia dar nele agora. E dá nada, a gente esquece mesmo, dá um branco, né, filho? Mas você lembra, não lembra? O que Jesus olhou dentro do olho dele e falou? Arreta de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Fala comigo. Pedro era Satanás? Fala assim, Pedro não era Satanás, mas aquela voz não era de Pedro, era de Satanás. E Jesus soube discernir. E estava defendendo Jesus. E olha, eu vou falar para você que foi 2 vozes que falou de Pedro. Foi o homem e foi o diabo. Porque ele falou, esse pensamento que você está cogitando é coisa do homem, é coisa da carne. Logo após repreender o diabo. Então olha para você ver o perigo. Nós pensa demais, coisa que não tem nada a ver com Deus, e o diabo aproveita aquelas coisas e vai lançando coisas em cima. Você nem percebe que é você ou ele. Obrigado, viu, filho? Então cuidado com essa, está emotivo. Então é isso mesmo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Olha o que aconteceu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Ele teve o quê? Então tá lá, para aí de novo. Vamos entender. Ele conhecia a voz de Deus? Ele conhecia a voz dele? E ele conhecia a voz do diabo? Sim. Só que agora entrou uma outra voz, você percebeu? Achei que era só 3. O Espírito Santo já mostrou 4. E agora entrou outra voz. Oxe mesmo. Você viu que entrou outra voz?
Você percebeu, mulher de Deus? Só congrega em qual igreja? Alfa e Ômega. Manda um abração pro seu pastor. Um cheiro para ele. É pastor ou pastora? A senhora é sempre bem-vinda aqui, viu? Você viu que tem 5 vozes? Entrou uma voz aí agora. Fala para mim qual voz que é essa. Você sabe, nós já falou dela aqui. Tem medo não? Ruga a testa não, dona Roberta. Fala o nome da 5ª voz aqui. Acabou de aparecer aí. Fala, meu querido. Essa também é uma voz bacana, mas nessa aí não foi agora não. Ele falou o sentimento. Não, agora entrou a voz da necessidade. Fome. Hã? A voz da necessidade, meu amigo. A voz da outra voz. E agora, como o diabo sabe que ele conhece a voz de Deus, sabe que ele sabe quem é a voz dele próprio, que é Cristo, e conhece a voz dele, ele precisaria entrar o terceiro. Vamos voltar lá em Jó. Ô Jó, hoje está em alta aqui na igreja Palavra que Salva, hein? O diabo destruiu quase tudo de Jó, mas não tocou na mulher. Você lembra? Porque uma que a mulher de Jó era de Deus, mas em dado momento o diabo ia aproveitar falas dela, ou fraquezas dela, porque não mente não, vocês vão para o inferno. Vou até olhar para a minha. Qual mulher aqui que ama o marido? Levanta a mão. Pode mentir, não, irmã? Quem ama seu marido? Nossa, vocês é tão ruim que vocês levantam a mão assim, ó. Tipo assim, depende o dia, bispo, que aquela desgraça não me fez. Ó, a boca. Que isso, levanta a mão quem ama o marido. Você vê seu marido sofrendo no hospital sem poder fazer nada com ele, é bacana, né? E quando o marido não vai nem para o hospital, fica pegando um caco de teia e rasgando a pele. Não seria melhor enterrar aquele homem? Poxa, cara, amaldiçoa esse Deus e vai embora. Acaba com esse sofrimento. Prato cheio. Hã? A fome. Jesus, filho de Deus, com fome. Então o diabo falou, ele conhece a minha voz. Se eu chegar e falar com ele, ele vai me chutar. Deu um cutucão na fome, na voz da fome, e falou, vai lá, depois de você vai eu. Olha como é que você tem que discernir. 3. Então o tentador, agora já não fala, agora o desgraçado ganhou outro nome, ó. Não é diabo, é o quê? Agora ele está numa das suas características de tentar você. Se você não souber discernir as vozes, você vai cair em tentação. E o que ele explicou para nós, Jesus? Toda vez pede o Pai, Pai, livra-me, não me deixe cair em tentar. Ela é perigosa, a tentação é o diabo. Então o tentador, aproximando-se, lhe diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dá uma salva de palmas bem forte. Agora eu levei no meio da cara aqui agora, eu vou distribuir com vocês, eu não vou apanhar sozinho não. Existe uma sexta voz. Sexta, perigosa. A voz da curiosidade. Que isso? Cadê as mulheres? Levanta a mão. Hoje é para crucificar as mulheres, irmão. A ordem é crucificar tudo quanto é mulher que passar na minha reta. Cadê a mulher? Vocês são curiosas? Não, vocês é falsa também, né? Pode falar, moça. Que nada é? Você sabe de que mulher que eu estou falando? Que também ouviu a voz de Deus, mas foi pega pela curiosidade? Gênesis. Aí nós fecha. Capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Fecha a Bíblia e abre ela aí. Fica rodando não. Fecha a Bíblia e abre. Capítulo 3. Deixa eu ler o verso aqui, qual que é? Não vamos ler tudo não. Não, vamos ler tudo sim. Nós estamos aqui para ler tudo. Chega, cansei disso. Quem quiser ir, Deus abençoe você até o tempo que você ficou aqui com nós. E não sai da igreja não. Vai lá resolver seus trem lá. E quem quiser veio aqui já resolver com Deus, fica quietinho aí. Vamos ler tudo sim. Palhaçada, né? Gênesis 3. Senão você não vai entender, ué. Verso 1.
Não, ficava caçando verso não. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? De cara, essa mulher já ter cortado assunto. Mulherada, ou maiada que está aqui nessa manhã, para de dar assunto com conversas. Vira e fala: ele não falou nada comigo não. Igreja, pelo amor de Deus, seja reto. Ele não falou nada. Deus tinha falado alguma coisa para essa mulher? Agora até você está com dúvida. Está de brincadeira. Deus falou alguma coisa com essa mulher? Não! Falou para quem? Marido, Adão. Amém? O Adão. Falou para Adão. O Adão, como todo homem que sabe o que é uma vida conjugal, um casamento, conta para a mulher. Se tem homem aqui nessa manhã que é machista e guarda segredo para a mulher, se é casado é com o capeta, não com a sua esposa. Não, tem essa. Conta tudo. Eu amo quando os outros falam para mim: bicho, eu posso contar um negócio? O senhor não conta para ninguém. Eu falo: conto não. Faço com a cara safada assim. Quando eu chego lá em casa, eu já chego com a língua coçando. Falo: mulher, senta aqui. Senta aqui. Senta que a gente conta um negócio. Dá tempo nem nós deitar e namorar. Não tem que contar agora, não aguento nem namorar. Vou guardar segredo com a minha mulher, rapaz, sai fora. Não, tem que contar. Adão virou e falou: ó, Deus criou nós, Ele é o nosso soberano. A Bíblia nunca falou que eles via Jesus, falava que Deus falava que Deus descia e eles ouviam a sua voz. Nunca falou que viu, porque senão seria contraditório que lá em Moisés Deus falou: ó, o homem que me vê cai morto. E Adão era homem. Então eu conjecturo que quando eu estiver lá em cima eu vou tirar essa dúvida com Adão. Falar: Adão, você via ele ou só ouvia a voz dele? Mas já é maravilha. Ele falou com ele. Então era para essa mulher já ter cortado o papo aqui. Gente, não fica levando coisa que não foi dito para você não. Coisa que alguém te contou, falou para você. Aproveita, usa o Deus maravilhoso. Usa, entende a expressão usa. Usa muito feio. Utiliza desse Deus poderoso dentro de você e aconselha essa pessoa. Fica levando para frente conversa que você não conhece não. Olha o que a mulher foi falar. Ah, meu Jesus. Respondeu-lhe a mulher: do fruto de toda a árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Amém? Ela transmitiu, deu até um acréscimozinho, que Deus tinha falado para não comer, e ela até colocou tocar. Ele viu que ela já estava meio calambiando na palavra. Aí ele virou e falou assim: ó, então a serpente disse à mulher: menino, você é boba, menino, morre não. Você não conhece essa conversa aqui não? Você nunca ouviu essa fala aqui não? Alguém que está no pecado? Você já conviveu com alguém que está no pecado? Que deita com o namorado, que transa com o namorado, dorme com o namorado, conversa com esse infeliz para você ver? Sabe o que ele está falando? Sabe por que ele está transando todo dia? Porque Deus vai perdoar eles. Sabe por quê? Ele é amor. O ser humano, bendito do ser humano, ele esquece que Deus está sentado. Tu que estás assentado no trono e ao Cordeiro. Desculpa a voz, sou pregador e louvo também, só não sou cantor. Diz que ele está sentado, mas pega a sua Bíblia e vai estudar, a igreja. Para de ficar com fofoca, com coisa errada. Diz que esse trono que ele está sentado tem uma base. Alguém que já leu aí com amor e carinho pode falar para mim que base é essa que o trono de Deus está sentado? O que é a base do trono de Deus? Vocês nunca viram na Bíblia? Eu vou ter que abrir. Fala alto, Edith. Alto, você é professor, igual você grita com aluno. A justiça. Justiça. Você quer ter sua relação sexual? Casa. Mas você quer ver se cometeu um erro gravíssimo? Casar para ter sexo. Isso não está correto não. Agora você quer continuar no pecado, quer viver no erro, quer... Aí sabe o que eles falam para a gente quando a gente vai falar com eles?
Deus vai me perdoar. Que dia, primo. Você ainda confundiu. Se você fala Jesus, eu até acreditaria na sua conversinha fiada. Agora Deus, só se o Espírito Santo e Jesus convencer ele. E pelo que eu saiba, eles são unânimes num só propósito. O que um fala, tá? Não é assim, você está com raiva de Jesus, de Deus, aí Jesus vai te dar um paninho não, uma colherzinha não. Não, Deus não deixou eu ir não. Igual o filho safado, já viu o filho safado? Ô mãe, eu posso fazer tal coisa? A mãe fala o quê? Não, aí ele vai e corre para onde? O pai é um inútil, que homem assim só pode ser inútil. Vai menino, pode fazer, sua mãe não sabe de nada não. Não tem homem que fala isso? Eu não sei nem se ele é homem, porque casou com uma mulher. Aí hoje vai virar na frente dos filhos, na cara da mulher e falar que ela não sabe de nada. Minha irmã, eu já boto o dedo, estico o dedo mesmo assim, já para dar um tabefe na minha filha e pergunto, o que é que sua mãe falou? Porque eu já escutei a esposa falando, não, ela correr para quem? Para mim. Dá certo não, minha irmã. E vice-versa também vale, viu? Quando a Aninha, agora ela está mais sábia, agora ela é mais besta. Sabe quando ela era bestinha, pequenininha? Agora, ô mãe, não sei o que, seu pai. Não falei com meu pai ainda não. Tá, então vamos falar com ele para ver o que ele acha. Isso é um casamento, igreja. Isso é um casamento. Sua mãe, você chama a dona Suzana de quê? O amor falou? Não, pai, não falei ainda não. Vamos lá, falar com ela. Aí às vezes a mulher está muito atarefada, passa o cajado todo para o homem, sim ou não? Não, amor, o que você decidir. Aí depois você não tem direito de abrir a boca para falar nada. E Deus o livre, aconteceu alguma coisa, mas não vai acontecer nada, em nome de Jesus. Uma criança é criança em todo lugar. Aí vai lá e quebra um dedo. Aí vem ela e põe a mão na cara do seu Giovanni e fala, tá vendo, você que deixou ela. Não, nós dois deixou. Quem estiver mais desocupado, corre para o hospital e emenda esse dedo. E vamos tratar com alegria. Toda criança quebra sim. Se não quebrou, glória a Deus, mas é criança. Você tem que aprender a ter respeito dentro da sua casa com sua mulher. E com seu marido também, tá? Agora tem marido que sabe o jeito que a mulher é, ele nem se mete. Olha que triste. Porque ele sabe, não é o jeito que a mulher é de ruim, é que ela não submete ao marido. Porque a minha, eu acredito que até o tom da maneira dela brigar com a minha filha quando eu estou em casa é diferente de quando eu não estou. Ela não grita porque ela respeita a Deus, me respeita. É diferente. Uma mulher que olha para o marido assim, sabe o que Deus entregou para ela. Não é para viver humilhada debaixo de pé de homem, ninguém está falando disso não. É viver o excelente propósito de Deus, amém, igreja? Agora a mulher aqui, foi cair no conto de fada, vamos terminar? Então a serpente disse à mulher, verso 4, é certo que você não morre. Não, pode continuar fazendo relação sexual, namorando, beijando, troca de namorado, igual vocês trocam de roupa. Larga a família. Ei, outra coisa também que eu preciso estudar urgente para saber, rapaz, eu estou numa preocupação com esse negócio. Esse trem de você que largou sua mulher ou largou seu marido, não foi traição, não foi repúdio, você está casando de novo. Eu não sei não, mas na minha ignorância eu acho que você está perdido. Eu acho que não tem jeito para você não, mas não é eu que mando não, é Deus, tá? Eu vou ver esse negócio direitinho, pedir de sabedoria para Deus. 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão o quê? Os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem? Você se identificou com uma palavra aqui? Às vezes você vai arrepender uma pessoa, o que ela fala? Deus sabe quem eu sou. Deus sabe que meu coração é assim. Deus sabe. Quem foi a primeira que falou essa palavra? 5, o diabo. Porque Deus sabe que no dia em que dela comer. Por que essa mulher caiu, igreja? Porque falou, não menina. Talvez ela estava transformada numa cobra. Não moça, não. Bestona, não tem gente que bate na gente e chama de besta? Não, sabe o que vai acontecer? Se você comer, você vai ficar sabidona. Morre nada. Morre nada. Um dia eu fui falar com a senhora, falei, senhora, deixa eu falar, você está vivendo, que eu pergunto, se o Espírito Santo mandar eu perguntar para você, eu não mando recado não, nem minha esposa. Falei, senhora está namorando aí, tem tanto tempo, está rodando aí com esse camarada, vocês vai para a cama não, né? Aí ela falou assim,
assim, como é que eu falo para o senhor? Falei, tá, já entendi. Você quer falar o que mais? Falou, não, te explicar. Porque se eu não testar agora, e vai que não funciona lá na frente. Falei, se é assim pode. Só para teste. Amém? Só para quê? Tem que testar, ué. Como se daqui 7 anos o negócio estivesse do mesmo jeito, tá? 7, aí vem 70, aí vem... Meu irmão, deixa de ser estúpido. Para de viver no pecado. Discerne o que é Deus falando com você. Ele quer o melhor para você. Você acha que melhor é ter relação sexual com o namorado? Você não tem noção do que é o céu, não? Meu Deus do céu. Ouve. Nosso pedido hoje vai ser esse. A gente já terminou. A gente vai servir a Santa Ceia para vocês. Mas eu queria tanto que você pedisse, Pai, esse cálicezinho de suco que eles vão dar para mim representa o sangue do teu filho. Pai, me lava para mim conhecer a tua voz. Pai, quando eu comer desse pão que representa a carne do teu filho, por favor, me dá discernimento para saber quando é as pessoas que estão ouvindo, é o ser humano que está falando. Tem gente que aconselha o outro mal por causa de inveja. Eu já vi pessoas orientando a outra no trabalho. Porque a gente tem fases. Vocês têm que aprender a respeitar o corpo de vocês e cuidar bem dele. Esse corpo nosso pode adoecer qualquer hora. Tem um tal de reposição de hormônio, que é bom você estudar mais sobre isso. Ver, fazer os exames direitinho, está com hormônio baixo, tal de, como é que é o nome do trem? Tosteterona, tosta. Aí se tiver baixo, você toma uns troços lá, o trem anima. Mas um dia eu estava vindo um rapaz, já vou finalizar. E ele falando, pô cara, minha esposa está desanimada, está isso, está aquilo. O outro falou, deixa de ser bobo, faz igual eu, rapaz. Quando ela estiver assim, caça um trenzinho por fora. Aí eu não aguentei não. Aí eu cheguei e falei, cara, não caça não. Caça um jeito de ajudar a sua mulher. Vê se não é você também que está faltando com respeito com elas. Porque mulher cansa muito, pô. Você que é homem, você tem que fazer o serviço de casa também. Faz. Isso não deixa você broxado não. Tira um dia para você lavar roupa, lavar vasilha, lavar casa, cuidar de menino. O que você fala com o pai, hein? Você lembra o que você fala com o pai? Você diz que o pai não aguenta a pressão de dentro de casa, não é? Fala aí, moço, no microfone. Quando ela vê eu meio chateado fazendo as coisas, ela fala, ih, mãe, o pai não aguenta essa pressão que a senhora aguenta, não. Ou vontade de quebrar essa menina no cacete. Só que ela está falando, ela está mentindo ou está certa? Moço, vocês mulher muito doida. Tá, pai, fazendo tudo. E de noite o que o marido quer dela? Conta não, mulherada. Como se a mulher não tivesse feito. Não, pô, tem dia que é hormônio, tem dia que é estado de testosterona, tem dia que é cansaço, tem dia que a mulher está mal, tem dia que a mulher está sentindo dor. Apesar que tem umas que o nome dela é Maria das Dores. É melhor você já andar com Doflex direto a cartela. Quando você chegar do emprego, você fala, abra a mão. Aí ela fizer assim, você já aperta um comprimidinho e fala, bebe. Antes de conversar, que aí já é desculpa, né? Mas tem que aprender a respeitar, ouvir a voz. Olha o que o outro orientou ele. Faz igual eu, sai por fora. Agora os homens que estão aqui. Aí nós vamos crucificar esse camarada que falou isso. Vai falar que também quando acontece com você, não passa no nosso pensamento sair para fora. Dá aquela fugidinha, assim, aquela escapuladinha. Fala para mim que não. Eu vou te dar os parabéns, pedir para você orar para mim no final do culto. A diferença, meu irmão, que vem pensamentos, mas a gente não alimenta ele, que a gente aprendeu a discernir as vozes que a gente está ouvindo.